Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós conheceremos mais um termo da oração, o chamado adjunto adnominal. Então, o vídeo é sobre prática gramatical de análise sintática, leitura e resolução de exercícios sobre adjunto adnominal. Ad. Veja aqui, em adjunto e adnominal nós temos aqui esse prefixo ad, que significa perto, próximo, junto, e nominal ao nome, né? Então, o adjunto adnominal é o termo da oração, seja uma palavra, uma expressão que se junta ao nome, para dar uma característica, uma qualidade, um modo de ser, e nós veremos a seguir. Iniciando, nós temos aqui termos associados a nomes. Em análise sintática, emprega-se o vocábulo nome para designar genericamente as palavras de três classes gramaticais: substantivos, adjetivos e advérbios. Então, gente, quando você estiver fazendo análise sintática e tiver algum exercício usando a expressão nome, significa que aquele termo da oração, na morfologia, ou ele vai ser um advérbio, um substantivo ou um adjetivo, tá? E eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Paralelamente à ferrovia, corre uma pequena estrada cheia de buracos. Veja que paralelamente, na morfologia, é um advérbio. Ferrovia, na morfologia, é um substantivo. Pequena, na morfologia, é um adjetivo. Estrada, na morfologia, é um substantivo. Cheia, na morfologia, é um adjetivo. Buracos, na morfologia, é um substantivo. Em análise sintática, pode ser que quando você ler o enunciado, vai se referir a uma dessas palavras como nome, tá? Então, vai ser um termo da oração que representa algum nome. Então, você já sabe que quando a sintaxe fala em nome, significa que você precisa olhar morfologicamente para essa estrutura e verificar que ela vai ser um advérbio, um substantivo, um adjetivo. Agora, vamos ao que interessa, que é o adjunto adnominal. Vamos ver aqui. Da mesma forma que existem termos associados ao verbo, nós vimos no vídeo anterior os adjuntos adverbiais, né, que trazem uma circunstância ao verbo. Existem também aqueles que se relacionam ao sentido de nomes. Então, a aula de hoje são termos da oração que se relacionam ao sentido de nomes. Por exemplo, os adjuntos adnominais. Pessoal, não temos apenas os adjuntos adnominais relacionados a nomes, tá? Nós temos o complemento nominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, o aposto. Mas o foco da aula de hoje são os adjuntos adnominais. E o que é o adjunto adnominal? É o termo da oração, seja uma palavra ou uma expressão, ou seja, mais de uma palavra, tá? A expressão é quando tem mais de uma palavra, que se junta ao nome para especificar o sentido desse nome, atribuindo-lhe característica, qualidade ou modo de ser. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. O exemplo 1, nós temos aqui uma sentença simples, uma sentença que não tem tantas especificações dentro da estrutura. E o exemplo 2, nós temos uma sentença que traz mais características às estruturas aqui, tem mais especificidade. Então, olha lá, chuvas destruíram plantações, é a sentença 1. Sentença 2, as fortes chuvas de verão destruíram nossas plantações de milho. Vamos fazer a análise sintática primeiro do exemplo número 1. Primeiro passo da análise sintática, vocês já sabem, é delimitar o período que começa na letra maiúscula e vai até o sinal de pontuação forte. O segundo passo, eu vou procurar o verbo. O verbo, dentro da morfologia, é só você lembrar. É aquela classe de palavras que representa algum processo, uma ação, um estado, fenômeno da natureza. Eu consigo conjugar, seja no presente, no pretérito ou no futuro, tá? Então, vamos lá. Destruíram é o verbo destruir. Agora, eu preciso achar o termo da oração a quem o verbo se refere, ou seja, o sujeito. Para eu achar o sujeito, eu pergunto, verbo, quem destruíram as plantações? O verbo vai responder, chuvas. Então, a resposta para esse quem é o meu sujeito. Então, o sujeito é o termo da oração a quem o verbo se refere. Agora, eu preciso achar o predicado. O que é o predicado? É aquilo que o verbo diz acerca do sujeito. O predicado é por eliminação. Você já achou o sujeito?
Agora, então, todo o restante é predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, o predicado é destruíram plantações. Eu preciso agora verificar se essa estrutura ela encerra ali no verbo ou se ela tem uma continuidade. Chuvas destruíram. Ela tem uma continuidade após o verbo. Plantações. Essa continuidade ela pode ser ou um complemento do verbo ou um adjunto adverbial. O que é o complemento do verbo? É aquela estrutura que vai complementar um verbo transitivo, seja através de preposição ou seja sem preposição. E o que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial é uma circunstância. É só você olhar para a morfologia. Se aquela estrutura na morfologia, ou seja, dentro das 10 classes de palavras, ela for um advérbio, ou uma locução adverbial, uma expressão adverbial, de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de instrumento, de lugar, de finalidade, concessão, se for um adjunto adverbial, se for um advérbio na morfologia, na sintaxe vai ser adjunto adverbial, certo? Então, olha lá. Chuvas destruíram plantações. Plantações, dentro da morfologia, vamos fazer uma análise morfológica. Por acaso, eu tenho aqui um advérbio? Não. Eu tenho um substantivo, ó, chuvas, substantivo na morfologia. Destruíram, verbo morfologia. Plantações, substantivo na morfologia. Se eu não tenho aqui um advérbio, eu não posso dizer que isso aqui é um adjunto adverbial, porque o adjunto adverbial é um advérbio, só que na sintaxe o nome dele vira adjunto adverbial. Então, eu já eliminei adjunto adverbial. O que é plantações? Plantações está complementando o verbo destruir. Chuvas destruíram. Destruíram o quê, professora? Ai, desculpa, gente. Deixa eu complementar. Destruíram plantações. Então, plantações está complementando o verbo destruir. É um complemento do verbo. Este complemento do verbo tem preposição? Aqui está o verbo. Destruíram. E aqui está o complemento, plantações. Entre o verbo e o complemento tem alguma preposição? Não. Quando o complemento não tem preposição, ele é chamado de objeto direto. Então, o objeto direto é o complemento do verbo que se liga a este verbo sem preposição. O que é o objeto indireto, então? O objeto indireto é o complemento do verbo que se liga a este verbo, dando uma continuidade, uma complementação a esse verbo com preposição. Nesse caso aqui, eu não tenho objeto indireto. Por quê? Porque não tem preposição. Eu tenho sim um objeto direto. O verbo transitou para complemento de forma direta. Então, agora, eu vou dar nome e sobrenome a esse verbo. O verbo destruir, nessa sentença, é um verbo transitivo. Por que transitivo? Porque ele transitou para complemento, ele tem complemento. E ele transitou de forma direta, ou seja, sem preposição. Ok? Agora, vamos dar uma olhadinha na próxima sentença, sentença 2. Veja como ela é mais rica em detalhes. Ela é mais específica, né? Mais detalhada. Toma uma aguinha. Enquanto vocês dão uma lida. Dê uma lida na sentença. Observe quantos detalhes ela tem. Vai dando uma olhadinha nas cores diferenciadas. Tenta entender um pouquinho esse esquema que eu já vou explicar para vocês. Olha lá. As fortes chuvas de verão destruíram nossas plantações de milho. Passo a passo da análise sintática, vou começar delimitando o período na letra maiúscula e eu vou procurar o sinal de pontuação forte. Quais são os sinais de pontuação forte? São os sinais de pontuação que encerram o período. Ponto final, interrogação, exclamação ou reticências. Deixa eu dar uma arrumadinha nessa interrogação. Então, esses são os sinais de pontuação que encerram o período, tá? Por exemplo, vírgula encerra período? Não, vírgula não encerra período. Ah, professora, mas nem tem vírgula aí. Tudo bem, mas quando você estiver fazendo a análise sintática do período composto, você vai ver que tem vírgula em muitas situações. E aí você não pode se confundir e achar que a vírgula está encerrando o período. Não.
Só esses sinais aqui, tá bom? Então, vamos ver. Eu delimito o período procurando o sinal de pontuação, que neste caso é o ponto final. E agora eu vou pro verbo. Destruíram é o verbo destruir. O verbo eu consigo conjugar. É a única estrutura aqui, ó, dentro da sentença que eu consigo conjugar. É o verbo destruir. Agora eu preciso achar o termo da oração a quem o verbo se refere. Para isso eu pergunto, verbo, quem destruíram nossas plantações de milho? Ele vai responder, as fortes chuvas de verão. Então, gente, tudo isso aqui, ó, as fortes chuvas de verão, tudo isso aqui é o sujeito. Então, o sujeito é o termo da oração a quem o verbo se refere. Agora, eu preciso achar o predicado. O predicado é aquilo que o verbo está dizendo acerca do sujeito. O predicado é por eliminação, você já achou o sujeito, fica fácil. Todo o restante da sentença é o predicado. Então, o predicado é destruíram nossas plantações de milho. Ok. Agora, eu preciso verificar se eu tenho ali adjuntos adverbiais, complementos verbais, ou se a sentença encerra no verbo. As fortes chuvas de verão destruíram. A sentença encerrou no verbo, ela tem uma continuidade. Ela tem uma continuidade. Nossas plantações de milho. Agora eu preciso olhar se essa continuidade ela traz um complemento ou uma circunstância. Quando eu digo nossas plantações de milho, dentro dessa estrutura aqui, eu tenho, por acaso, algum termo adverbial? Uma expressão adverbial? Olha para a morfologia. Dentro da morfologia, nossas plantações de milho é uma estrutura adverbial? Não, eu não tenho ali um advérbio de tempo, de modo, de intensidade, de negação, de afirmação, não tenho. Se na morfologia isso aqui não é uma expressão adverbial, por óbvio, na sintaxe não vai ser um adjunto adverbial. Então, eu já elimino a possibilidade de ser um adjunto adverbial. Se ele não é adjunto adverbial, ele vai ser o quê? Uma complementação do verbo? Vamos ver. As fortes chuvas de verão destruíram. Destruíram o quê, professora? Ai, gente, desculpa, deixa eu complementar. Nossas plantações de milho. Então, nossas plantações de milho está complementando. Tudo isso aqui, ó, toda essa expressão está complementando o verbo destruir. Ou seja, está complementando o verbo e é chamado de complemento do verbo ou complemento verbal. Os complementos do verbo, eles podem ser objeto direto ou objeto indireto. Para eu saber, eu preciso procurar eventual preposição. Veja se entre o verbo e o complemento aqui eu tenho alguma preposição. Destruíram. Nossas plantações de milho. Aqui, ó, eu tenho alguma preposição? Nossas é pronome, plantações, substantivo. Então, aqui eu não tenho preposição que está ligando o verbo ao complemento. Se eu não tenho preposição, significa que esse verbo está sendo ligado diretamente, sem preposição. Logo, o complemento verbal é chamado de objeto direto, certo? Esse verbo transitou para complemento do verbo. E ele transitou de forma direta, sem preposição. Portanto, o complemento verbal é chamado de objeto direto. Agora vem um passo importante para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós estamos conhecendo os adjuntos adnominais, que são aqueles termos que se ligam ao nome para dar uma especificidade a esse nome, para dar uma qualidade, uma característica, um modo de ser, né? Ele vai detalhar esse nome. Para isso, eu preciso procurar dentro do sujeito e dentro do predicado os núcleos. O que são os núcleos? Os termos mais importantes que trazem a carga de significado, a carga de sentido dentro daquela estrutura. Vamos olhar para o sujeito primeiro, ó, o sujeito. Qual que é o sujeito aqui? As fortes chuvas de verão. Qual será que é o núcleo? As? Será que é fortes? Será que é chuvas? Será que é de verão? Se eu digo as destruíram nossas plantações de milho, faz sentido? Não faz sentido. Você percebe que fica faltando alguma coisa. Se eu digo fortes destruíram nossas plantações de milho, faz sentido? Também não faz sentido. Tá faltando alguma coisa. Se eu digo chuvas destruíram nossas plantações de milho, faz sentido? Faz sentido.
palavra chuvas, ela traz a carga de sentido, de significado maior dentro dessa estrutura. Tudo que está ao redor dela está só complementando, gira em torno dela, mas o que faz sentido é a palavra chuvas. Então, é o núcleo dentro desse sujeito, a palavra chuvas. Só para finalizar, vamos olhar aqui. Deverão destruíram nossas plantações de milho. Faz sentido esse deverão? Se não tiver chuvas, não faz. Então, realmente, a palavra, o termo aqui que faz sentido, que traz o sentido da estrutura é chuvas, portanto, chuvas é o núcleo do sujeito. Agora, eu preciso olhar para o predicado. Dentro do predicado, eu tenho destruíram nossas plantações de milho. Aqui tem o verbo. Eu preciso ver no objeto direto, no complemento do verbo, qual é o núcleo. Se eu digo, as fortes chuvas de verão destruíram nossas. Faz sentido? Não faz. Você vê que nossas precisa de algo mais para ter um significado. Se eu digo, as fortes chuvas de verão destruíram plantações, faz sentido. A palavra plantações é muito importante, ela traz a carga de significado maior, o sentido da estrutura. Então, é o núcleo dentro do objeto direto. Só para finalizar, vamos ver essa estrutura de milho. As fortes chuvas de verão destruíram de milho. Também não faz sentido. De milho precisa de algo anterior, né? Para ter um significado. Portanto, gente, o núcleo é aquele termo mais importante que traz uma carga maior dentro da sentença, dentro da estrutura, dentro daquele termo da oração. No sujeito, eu encontrei chuvas como núcleo. No predicado, mais especificamente, dentro do objeto direto, eu encontrei plantações como núcleo, certo? O que será que são esses termos que eu coloquei em azul? Olha só. As chuvas. Opa! As se volta para chuvas. As está determinando, delimitando, especificando chuvas, que é o núcleo. As é um adjunto adnominal, é o termo da oração que se volta para o nome, dando uma característica, uma qualidade, um modo de ser. Fortes chuvas. Fortes está dando uma característica para chuvas, ou seja, fortes também se volta para o núcleo adjunto adnominal. Lembra que o adjunto adnominal é esse termo da oração que se volta para o nome para dar um sentido ali, uma característica maior, uma qualidade, um modo de ser, especificar. Quando eu digo chuvas de verão, então de verão também é a qualidade, a característica da chuva. Não é qualquer chuva, chuva de verão. Estou caracterizando, delimitando, definindo melhor, né? De verão também é um adjunto adnominal. Agora vamos lá no predicado. Tem o meu núcleo aqui, plantações. Nossas plantações. São quaisquer plantações? Não, eu delimitei, eu defini, são nossas plantações. Então, nossa também se volta para o núcleo, adjunto adnominal. Está delimitando esse núcleo, plantações, que é o objeto direto, nossas plantações de milho. Quando eu digo de milho, são quaisquer tipos de plantações? Não, são plantações de milho. Eu estou delimitando, definindo, qualificando, caracterizando, dando um modo de ser das plantações. Ou seja, de milho também adjunto adnominal. Pessoal, então veja que o adjunto adnominal, ele deixa a sua sentença mais rica. Ela tem muito mais especificações, né? Você consegue caracterizar melhor a estrutura utilizando o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele é um termo acessório da oração, né? Ele não é obrigado que ele esteja ali para dar um significado à oração, mas quando ele está, ele enriquece a oração. Olha só, chuvas destruíram plantações, que é o exemplo 1. Eu não tenho adjunto adnominal. Ou seja, o adjunto adnominal, ele não é um termo essencial. Ele não é um termo integrante. Ele é um termo acessório. Ele aparece aqui na oração 2, na sentença 2, trazendo mais características a essa sentença, mas ele é acessório, tá? Termo acessório da oração.
Agora, eu trouxe aqui para vocês sugestão de como fazer análise sintática do período simples, levando em conta que hoje nós aprendemos um termo novo, que é a adjunta de nominal. Então, primeiro passo, delimite o período. Você vai achar o começo do período na letra maiúscula e o término do período, ou no ponto final, interrogação, exclamação, reticências. Sublinhe o verbo. O verbo, para você localizar, é só você ter em mente que ele é um processo, seja uma ação, estado, fenômeno da natureza, outros processos. Você pode conjugar, né? Tem que conjugar esse verbo. É o único termo, é o único classe de palavras que você conjuga. Ele tem que estar no presente, no pretérito, futuro, ou seja, ele tem que estar dentro de um tempo, determinado tempo, né? Depois você vai achar o sujeito. O que é o sujeito? É o termo da oração a quem o verbo se refere. E para você achar o sujeito, você pergunta quem praticou ou sofreu a ação. Depois que você acha o sujeito, destaque-o. Faz um destaque no sujeito. Marque ali o seu sujeito. Por quê? Porque quando você acha o sujeito, fica muito fácil de achar o predicado, que o predicado é por eliminação. Próximo passo. Localize o predicado, tendo em mente que tudo que não é sujeito é predicado. E aponte-o. Então, o predicado, gente, é aquele termo da oração que se trata do que o verbo está falando do sujeito. Então, o que o verbo falou do sujeito é o predicado, tá? 5. Verifique se há complemento verbal. Caso haja, faça um grifo. Por que se há complemento verbal? Tem verbos que não têm complemento, são os verbos intransitivos. Ele não vai transitar para complemento. Ele pode ter uma adjunta adverbial, mas ele não vai ter um complemento verbal. O que é o complemento verbal? É aquela estrutura que se liga ao verbo com ou sem preposição, dando uma complementação de sentido. Número 6. Observe se, em caso de complemento verbal, existe preposição. Havendo, identifique-a. É importante você identificar a preposição. Geralmente eu circulo a preposição e escrevo preposição. Por quê? Quando eu bato o olho no complemento e vejo que ele tem preposição ali, olhei aquela preposição, eu já sei que aquele complemento do verbo ele vai ter um nome específico que nós veremos agora. Lembre-se de que complemento verbal sem preposição é objeto direto e com preposição é objeto indireto. Por isso que é importante você destacar a preposição. Destacou a preposição, você já sabe que ali tem um objeto indireto, tá? 8. Julgue se há circunstância. Na aula anterior, nós fizemos um vídeo, eu fiz um vídeo para vocês sobre os adjuntos adverbiais, as circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, finalidade, concessão, instrumento, de matéria, são vários, né? Se você observou que existe uma circunstância, você já sabe que ali é um adjunto adverbial. E aí você vai verificar qual é a relação de sentido desse adjunto adverbial dentro da sentença. Determine quais são os núcleos dentro do período. Este passo é o passo que nós demos início hoje, né? Introduzimos hoje. É um passo novo. Quando você encontra ali o núcleo, fica fácil você verificar aquilo que se volta para o núcleo. Se os termos que se voltam para o núcleo estão trazendo ali uma característica, uma qualidade, um modo de ser, você está vendo ali uma adjunta de nominal. Claro que nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós veremos outros termos da oração que se voltam para o nome. Complemento nominal, predicativo do sujeito, objeto, aposto. E aí cada um vai ter ali as suas características, especificidades que nós vamos estudar e ver as diferenças entre cada um. Mas, para a aula de hoje, é importante você ter em mente que o adjunto de nominal é esse termo da oração que vai trazer uma especificidade ao nome. E depois, nas próximas aulas, nós vamos fazer a diferenciação entre, por exemplo, o adjunto de nominal e o complemento nominal, ou adjunto de nominal e o predicativo do objeto. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos, tá? Analise eventuais adjuntos adnominais. Por que eventuais? Porque é obrigado ter adjunto adnominal? Não é obrigado. Nós vimos na sentença 1 que ali nós temos só os termos essenciais e integrantes, né? Sujeito, predicado e ali o objeto direto. Não temos ali o termo acessório, né? Que é o adjunto adnominal. Número 11. Identifique a transitividade verbal com base na análise feita como um todo. Então, voltando aqui, ó. Nessas duas estruturas, verbo transitivo direto
É a transitividade verbal, nome e sobrenome do verbo. O verbo transitou para complemento via objeto direto, ou seja, sem preposição. Nessa estrutura 2, é a mesma coisa. As fortes chuvas de verão destruíram o quê? Nossas plantações de milho. Nossas plantações de milho é o complemento do verbo, ou seja, o verbo transitou para complemento? Sim, então ele é transitivo. Transitou com ou sem preposição? Sem preposição, diretamente. Se ele tem objeto direto, ele é transitivo direto. Então, transitividade verbal, nome e sobrenome do verbo, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui a análise sintática dessa estrutura. Os 2 helicópteros de salvamento pousaram em uma pequena praça. Primeiro passo, eu vou delimitar o período. Vou procurar o sinal de pontuação forte para fechar esse período. Qual é o verbo? Pousaram, verbo pousar. Quem pousou em uma pequena praça? Os 2 helicópteros de salvamento. Agora eu vou achar o predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Se o sujeito está aqui, os 2 helicópteros de salvamento, o predicado é pousar em uma pequena praça. O que é o sujeito? É o termo da oração a quem o verbo se refere. O que é o predicado? É aquilo que o verbo fala do sujeito. Agora eu preciso ver se tem complementos ou adjuntos adverbiais. Para isso, eu preciso ler novamente a estrutura. Os 2 helicópteros de salvamento pousaram. A estrutura encerra no verbo, ela tem continuidade? Ela tem uma continuidade. Essa continuidade, ó, em uma pequena praça. Eu preciso ver se ela é adjunto adverbial, circunstância, ou complemento do verbo. Objeto direto, objeto indireto. Se eu encontrar aqui alguma locução adverbial, expressão adverbial, de cara eu já sei que é adjunto adverbial. Então, vai lá na morfologia, classes de palavras. Quando eu digo assim, os 2 helicópteros de salvamento pousaram. Eles pousaram em algum lugar. Onde eles pousaram? Em um lugar, em uma pequena praça. Esse onde é o lugar. Pousaram onde, professora? Ah, eles pousaram em uma pequena praça. O lugar em que eles pousaram é uma pequena praça. Então, esse onde aqui é uma circunstância. É uma circunstância de lugar. Então, na morfologia, seria uma expressão adverbial de lugar. Quando eu tenho uma expressão adverbial lá na morfologia, na análise sintática, essa expressão adverbial é chamada de adjunto adverbial. E nesse caso, adjunto adverbial de lugar, tá? Porque tá falando ali do lugar em que os helicópteros pousaram. Beleza? Agora que eu já verifiquei que eu não tenho complemento verbal, mas eu tenho circunstância, ou seja, eu tenho adjunto adverbial, eu vou verificar os núcleos dentro do sujeito, núcleo no predicado, subir um pouquinho aqui. Olha lá. Olha para o sujeito e procura núcleo. Os 2 helicópteros de salvamento. Qual que é o núcleo? Ou seja, a palavra mais importante que traz a carga de significado maior ali, carga de sentido. Se eu disser, os pousaram em uma pequena praça, faz sentido? Não faz sentido. Se eu disser, então não é núcleo, elimina. 2 pousaram em uma pequena praça, elimina, não faz sentido. 2 o quê, né? Você vai perguntar, 2 o quê? Não tem sentido. Se eu digo, helicópteros pousaram em uma pequena praça, faz sentido? Faz sentido. Então, helicópteros aqui é o núcleo do sujeito. Só para finalizar a análise dos núcleos do sujeito ou do núcleo do sujeito, né? Se eu disser, de salvamento, pousar em uma pequena praça, faz sentido essa expressão sozinha? Também não, então não pode ser núcleo. Você vai observar, então, que helicópteros é o núcleo do sujeito. Agora, vamos lá para o predicado. Eu tenho o verbo aqui, e agora eu preciso olhar para esse adjunto adverbial e procurar o núcleo, ou os núcleos dentro dele. Olha lá. Se eu digo, os 2 helicópteros de salvamento pousaram em... Não faz sentido. O em é uma preposição, não é núcleo. Preposição. Se eu disser... Os 2 helicópteros de salvamento pousaram uma. Faz sentido?
Também não faz sentido, não pode ser o núcleo. Os 2 helicópteros de salvamento pousaram pequena. Também não faz sentido, não é núcleo. Os 2 helicópteros de salvamento pousaram em praça. Praça faz sentido? Sim, praça é o núcleo. O núcleo desse adjunto adverbial. Então, eu já encontrei dentro do sujeito um núcleo e dentro do predicado um núcleo, que inclusive fica dentro de um adjunto adverbial. Aqui é praça. Bom, a preposição, ela não pode ser adjunto adnominal, tá? Então, memoriza isso. Preposição não é adjunto adnominal. Vamos determinar agora o que está ao redor desse núcleo para a gente achar os adjuntos adnominais. Se eu digo os helicópteros, opa, os se volta para helicópteros, está delimitando os helicópteros, adjunto adnominal. 2 helicópteros, então 2 também está delimitando helicópteros. Estou dando a quantidade de helicópteros, adjunto adnominal, está junto ao núcleo, junto ao nome. Se eu digo helicópteros de salvamento, quem são de salvamento? Os helicópteros. Então, de salvamento também está delimitando que tipo de helicóptero que é. Não é qualquer tipo, não. Helicóptero de salvamento. Então, esse de salvamento também é adjunto adnominal, está junto ao nome, delimitando. Os, adjunto adnominal. 2, adjunto adnominal. De salvamento, adjunto adnominal. Núcleo, helicópteros. Agora, vamos lá, predicado. Olha meu núcleo aqui, praça, já achei o núcleo aquela hora, né? Em não pode ser adjunto adnominal, já sabe? Ele só faz parte desse adjunto adverbial, dessa expressão. Então, olha para uma o quê? Praça. É qualquer praça? É uma praça. Eu não estou definindo como a praça, estou dizendo uma praça, né? Então, esse uma aqui está delimitando praça, adjunto adnominal. Pequena praça. É qualquer tipo de praça? Não. Estou delimitando. É uma pequena praça. Estou caracterizando a praça. Então, pequena também se volta para praça. Adjuntos adnominais dentro do predicado, mais especificamente dentro do adjunto adverbial. Uma e pequena. Sendo praça o núcleo. Agora, vamos colocar aqui para ficar mais fácil depois de você fazer a verificação, né? Mais organizado. Verbo. Vamos lá. Qual é o verbo? Pousaram, que é o verbo pousar. Sujeito. Qual é o sujeito, gente? Os 2 helicópteros de salvamento. Predicado. Qual é o predicado? Predicado é pousaram em uma pequena praça. Qual é? Aí aqui no predicado encerra, né, o período, vamos pôr o ponto final. Qual é o complemento do verbo? Vamos ver se tem. É obrigado ter complemento? Não, não é obrigado. Então, lá. Os 2 helicópteros de salvamento pousaram em uma pequena praça. Nós já fizemos análise sintática e nós sabemos que esse aqui é um onde. Onde? Pousaram onde? É o lugar. Então, eu não tenho aqui complemento verbal objeto direto. Eu não tenho aqui complemento verbal objeto indireto. O que eu tenho aqui é uma circunstância, um adjunto adverbial. Então, em complemento do verbo objeto direto, eu não tenho. Complemento do verbo objeto indireto, eu não tenho. Eu tenho circunstância de tempo, de modo, de intensidade, de lugar? Tenho. Então, eu tenho chamado adjunto adverbial em uma pequena praça. Em uma pequena praça é o adjunto adverbial de lugar, tá? É a circunstância, não é complemento, é circunstância. Lembre-se de que para você saber se é circunstância, você olha para a morfologia. Se você encontrou ali um advérbio ou uma expressão adverbial, uma locução adverbial, vai ser adjunto adverbial. Olhando para a morfologia, facilita a sua vida aqui na sintaxe. Agora os núcleos, né? Aqui tá no singular, mas são vários núcleos. Dentro do sujeito, eu achei como núcleos Dentro do sujeito, eu achei como núcleo helicópteros
dentro do predicado, eu achei praça. Então, ó, dentro do sujeito, núcleo, helicópteros. Dentro do predicado, mais especificamente, dentro do adjunto adverbial, eu achei praça como núcleo. E os adjuntos adnominais? Tá no singular aqui, mas são vários, né? No sujeito, com o adjunto adnominal, eu tenho os, eu tenho dois, e eu tenho de salvamento. Agora, vamos olhar para o predicado? Preposição é adjunto adnominal? Não. Preposição tá só aqui dentro do adjunto adverbial, tá? Uma é adjunta adnominal? Sim, está delimitando praça. Pequena é adjunta adnominal? Sim, está delimitando praça. Então, uma e pequena são os adjuntos adnominais dentro do adjunto adverbial. Professora, então adjunto adnominal ele fica dentro de outro termo da oração? Sim. Dentro do sujeito, eu tenho os adjuntos adnominais aqui nessa estrutura. Dentro do predicado, mais especificamente dentro do adjunto adverbial, eu tenho os meus adjuntos adnominais. E depois, no próximo vídeo, nós faremos exercícios para exemplificar também outros termos da oração que podem conter adjuntos adnominais, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só digitar aqui embaixo, tá? Nos comentários, que depois a gente conversa no próximo vídeo para esclarecer, tá bom? Muito obrigada, pessoal!